Estão vendo bem? Só alguém abre o microfone e só me responde se estão vendo bem, que agora vocês me sumiram da tela aqui. Tá ok? Estão vendo bem? Sim. Ah, ok. Obrigada aí. Então, assim, eu coloquei ali, seja seu próprio terapeuta, né? Desperte o poder vibracional dentro de você. Desperte. Eu sempre trago um ensinamento que eu trago comigo, né, que não é meu, mas que eu trago já de mestres, que é assim, você tem como se fazer a sua própria cura, emocional, espiritual, física, você só não está se curando porque falta uma informação, tá? Aquela informação você pode até ter dentro de você, mas você não acessou por algum motivo, tá? Então eu preciso despertar para esse poder que eu tenho dentro de mim. Eu sou o meu próprio terapeuta quando eu aprendo a usar as ferramentas, os recursos que estão disponíveis, tá? Então, dentro de mim existe um poder, né? Poder vibracional dentro de mim. O que é esse poder vibracional dentro de mim? É uma força, né? Essa força energética que tem dentro de você, ela é explicada, tá? Pela física quântica. Então, dentro da explicação da neurociência, da física quântica, tudo é energia, ok? Então, eu tenho essa força magnética dentro de mim e ela movimenta, ela tem uma frequência vibracional, tá? E quando eu entendo isso e que eu consigo usar isso ao meu favor, a minha vida começa a fluir muito mais fácil, tá? Deixa eu só abrir para a Josi aqui. Josi, seja bem-vinda, tá? Vou pedir que você deixe o microfone fechado nesse primeiro momento, e se tiver alguma pergunta, anota no chat, e depois eu vou abrir espaço para a gente conversar, tá ok? Então, como eu estava falando aqui, existe uma força magnética dentro de nós, né? Ela é explicada pela neurociência, né, e a física quântica também traz isso para a gente, que eu consigo fabricar os meus sonhos se eu puder acessar essa força e saber como usar essa força, tá? Então, nada se atrai, tudo se cria, tá? Tem mais alguém querendo entrar aqui, é isso? Ah, ok, não, acho que só foi um barulho. Ah, ok, tá bom. Ah, eu achei que tinha mais alguém ali querendo entrar. Falei, ah, meu Deus. Então, assim, voltando, né? Então, nada se atrai, tudo se cria, tá? Por quê? Eu estou criando o tempo inteiro. Eu posso estar criando coisas boas para mim, como eu posso estar criando coisas negativas para mim. Eu tenho que estar muito claro isso na minha mente, e depois eu vou explicar para vocês mais para frente, vocês vão entender o que é isso, tá? E aí eu trouxe também a informação. Querer é poder no universo das infinitas possibilidades. Primeira coisa, eu tenho que desejar, eu tenho que querer algo. E o que mais acontece com a gente, quando a gente entra numa frequência de tristeza, de medo, de angústia, é você deixar de sonhar, porque eu não vou dar conta, porque eu não vou conseguir, tá? Então eu deixo de sonhar. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que, sim, eu posso qualquer coisa, se eu me liberar para isso, se eu conseguir acessar essas informações, eu consigo trazer isso para a minha realidade. Ah, isso é fácil? É milagroso? Não, tá? Tem que entender as leis, tem que entender como você funciona, por isso que é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e isso é consciência diária. E conforme eu vou evoluindo dentro dessa consciência, mais eu consigo criar, tá? Então, o milagre sou eu. Seja seu próprio terapeuta. Não adianta querer apontar para os outros, tem que apontar para você, ok? Tudo está ao nosso alcance quando alinhamos sentimentos, pensamentos e ações. Então, vocês vão perceber que dentro do trabalho do Ho Oponopono, o que eu vou fazer? Eu vou liberar o que tenho de memórias negativas, dores, sofrimentos, através da minha sabedoria interior, da minha sabedoria que é inata, dessa minha consciência divina, e aí eu consigo alinhar o que eu sinto com o que eu penso, e aí as minhas ações, no meu agir, é congruente com aquilo. E aí sim eu consigo desejar algo e criar aquele algo. Aí eu não me saboto, tá?
É um processo. Quanto mais você usar a ferramenta, mais limpeza você faz, mais facilidade você tem, ok? Então, é um conjunto de coisas. Lembram que essa aqui é uma ferramenta, você pode ter N outras ferramentas, tá? Depois eu vou trazer para vocês aí como que a gente pode conseguir isso também, tá? Você, quando você pensa dentro da questão da energia, né? Como que eu identifico quando eu estou vibrando mais na escassez, mais na contração do que na expansão, tá? Você é um espelho magnético, tá? O que você enviar para o universo voltará na mesma proporção para a sua vida. O que você tiver dentro de você vai ser emitido para fora. E esse fora é o que você vai criar na sua vida. Em qualquer área da sua vida. Pode ser que uma área você esteja mais para expansão, criando mais, e pode ser que uma área você esteja mais para contração, criando menos. Por quê? Porque alguma coisa ali você tem que olhar dentro de você e liberar dentro de você para que fora isso também reflita, ok? Então, ali, sentiu medo, você vai passar por situações que refletem o medo. Sentir medo de novo, vou criar mais situações para ter medo. E vai potencializando. Eu trago isso aqui e crio um pouco mais. Trago medo e crio mais medo. Trago medo e crio mais medo. Então, vai subindo a escala do medo, tá? Quanto mais eu subo na escala do medo, mais eu desço e crio menos. Porque aí eu me saboto. Porque aí sim eu fico com medo. Aí eu não consigo dar 2 passos para frente. Eu tenho que dar 1 para frente e 2 para trás. E aí parece que eu não saio do lugar. Tá? Pensou em fracasso? Mais frustrações você vai vivenciar. Então, o que é o primeiro ensinamento? Vigiai os teus pensamentos. Sabe o que é bíblico, né? Orai e vigiai? É isso. Vigiai os teus pensamentos. Começou a pensar em coisas tristes, negativas, faz alguma limpeza já. Cancela imediatamente aquele pensamento. Por quê? Porque isso vai refletir no dia a dia, né, no teu trabalho, na tua postura, você trazer essas limpezas para fora de você, tá? Então, aqui eu até coloquei algumas citações, né? Você tem medo do fracasso? Tem medo de ficar doente, perder o emprego ou viver na solidão? Ok? Passa a vida sem arriscar, não tem coragem, teme o novo? Faz de tudo para não se frustrar, não se magoar, não se sentir ferido? O que acontece? Quanto mais eu foco nisso, mais aquilo potencializa e mais eu crio daquilo para minha realidade, ok? Então, isso é explicado pela física quântica, neurociência, epigenética, tá? Cinesiologia. Então, tem vários estudos que comprovam isso, que a gente vibra e traz aquilo para a nossa realidade de acordo com o que a gente vibra, tá? Eu já vou trazer exemplos práticos para vocês em relação a isso. Então, ali, o que acontece dentro do nosso sistema, né? Físico, mental, espiritual, corporal. A mente e o coração criam a realidade sua atual. É o maior poder que você tem dentro desse corpo, desse espaço que você vive, é a tua mente e o coração, tá? Se você conseguir unificar as duas, você pode mudar qualquer coisa. Por quê? Porque tudo é energia, energia é vibração, e vibração cria a tua realidade. Ai, Roberleia, mas eu não acredito, não consigo entender isso, né? Eu não consigo trazer isso para a minha realidade hoje. Eu não acredito nas crenças, eu não acredito em nada que você está falando, tá? Então, assim, o Ho'oponopono ele não precisa de comprovação científica, mas eu trouxe alguns estudos de comprovação científica para vocês perceberem como nós mudamos a nossa matéria, tá? Com simples experimentos comprovados cientificamente, ok? Então, eu trouxe aqui que o Max Planck, né, ele é lá em 1947, ele viveu de 1858 a 1947, tá? Ele foi um dos primeiros da física quântica, né, que estudava os fenômenos das partículas subatômicas. Então, é muito antigo esses estudos, mas por que a gente não tinha acesso? Porque não fazia sentido muita coisa trazer para agora e se guardava muita coisa, porque senão a gente ia expandir
e para alguns aquilo não era bom. Quer dizer, o poder, né, de manter a população ali fechada, valeu mais do que você ter a informação, tá? Então, dentro da física quântica, né, a gente tem que tudo é energia e vibração. Eu até trouxe o exemplo da água em diferentes estados, depois eu vou falar para vocês, tá? Mas aqui eu trouxe a informação de assim, ó, o bóson de Higgs, pode ser que vocês nunca viram falar nele, né? É uma pequena partícula de energia muito minúscula, somos formados, tá? Ela é energia e não matéria. Então, lembra que a gente estudou o átomo, as moléculas, como que a gente era formado? Então, tem uma partícula que é menor ainda, que ela não é matéria, ela é pura energia, isso foi comprovado. E eles chamam de partícula de Deus, tá? Porque não tem uma explicação, né? Baseado nessa teoria da quântica, né, da física quântica, chegamos à conclusão, todos nós, seres humanos e não humanos, né, as plantas e enfim, tudo mais, tudo que há nesse universo é composto de energia. Vibramos em diferentes frequências, prestem atenção, gerando situações diferentes, tá? Então, se somos energia, o universo é uma vasta fonte de energia inesgotável, inteligente, suprema que criou tudo o que há. Tudo que existe no planeta é formado por átomos, a menor partícula da célula. Portanto, nós somos formados por átomos, tá? Essa energia é condensada de acordo com a vibração que ela atinge. E aí, por isso, o estado da água, né? A água, coloque a água num copo. Ela está em estado líquido. Coloco no freezer, ela muda para o estado sólido, correto? Aí eu coloco no fogão, numa chaleira para ferver, ela sobe e vira vapor, tá? Então ela vira estado gasoso. Ela é a mesma água, ela só está em estados diferentes. E ela está vibrando em estados diferentes. Então, quando eu coloco no fogo, ela aumenta a velocidade e ela vira estado gasoso. O fogão está aberto, tem a tampa do fogão, bate umas gotículas de vapor e se forma água líquida de novo e ela escorre, tá? Então, não é porque eu não estou vendo ela no estado gasoso que a água não existe. Ela existe em outro estado de vibração. Assim é o nosso corpo. Quando eu estou com uma crença de que eu não posso, eu vibro muito mais baixo, numa frequência muito mais baixa, e aí as minhas células, o meu corpo, o meu DNA, a minha expressão vai agir de acordo com aquela vibração, tá? Se eu estou vibrando no estado de alegria, de amor, de felicidade, eu vibro muito mais alto e eu consigo criar muito mais, eu consigo mudar de estado, saio daqui do estado mais condensado para o estado mais gasoso, tá? Então, as nossas crenças é que moldam quem eu sou. Quem eu sou é minha mente, minhas crenças, minha realidade, tá? E essas crenças, elas podem estar me levando para um estado de vibração alta, expansão, criando mais alegria, felicidade, gratidão, sucesso, abundância, dinheiro, ou eu posso estar vibrando muito mais baixo, num estado de contração e criando medo, angústia, tristeza, desespero, desemprego, dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, doenças emocionais, doenças físicas. É só essa a diferença. Mas só essa diferença é que faz toda a diferença na nossa vida. E ter consciência disso é o primeiro grande passo para a cura, tá? Então, não é porque eu não vejo, eu não entendo, ou eu não sei, que aquilo que eu tenho na minha mente não está surtindo efeito na minha vida. Por isso que a gente fala, e vocês escutam muito, né, falar que a gente anda no piloto automático. Por quê? Porque eu não sei de forma consciente por que eu estou agindo assim, tá? Outro dia eu atendi um cliente e ele me disse assim, eu sou uma pessoa que trabalha com números e eu não consigo olhar para minhas contas e cuidar do meu financeiro.
Por quê? Porque ele tinha um bloqueio e ele agia no piloto automático. Ele ia, analisava as contas de todos os clientes, dizia o que precisava fazer, o que ele precisava fazer, mas a dele ele não conseguia fazer. Tá? Então, percebam a autossabotagem. E ele dizia, eu não sei por que eu não faço isso. E aí, o que a gente acessou? Fez os acessos, né? Encontrou aquela memória, liberou, e agora, esses dias atrás, ele voltou na sessão e ele falou, nossa, era uma coisa tão óbvia, tão simples, e eu não conseguia fazer. Por que ele não conseguia fazer? Eu não vejo a água no estado vapor, mas não quer dizer que ela não está ali, entendeu? E aí ela está no piloto automático. A hora que tirou o gatilho, que eu transmutei aquilo que estava me dizendo que eu não posso, que eu não sou merecedora, que eu não consigo, que eu tenho medo, que você não sabe, aí eu consigo dar passos melhores, escolhas melhores, e a minha vida começa a fluir, ok? Então, as crenças agem dessa maneira dentro da gente, tá? Eu trouxe aqui um outro estudo científico, né, só para comprovar isso, para ter clareza do que a gente tem que trazer para nós, para mudar. Greg Braden é um geólogo, né, e ele diversos livros tem dele, ele é cientista mundialmente conhecido, tá? Ele escreveu A Matriz Divina, esse é o livro mais famoso dele. Se vocês puderem ler, o que é maravilhoso, tá? O que eles fizeram? Eles fizeram um experimento onde eles pegaram leucócitos, né, glóbulos brancos de um grupo de pessoas, colocou numa sala e colocou para fazer medição, né, elétrica desses leucócitos, tá? Os doadores desses leucócitos ficaram em outra sala e eram submetidos a estímulos, né, emocionais através de olhar vídeos, tá? Ou de tristeza ou de alegria. Os doadores e as amostras estavam em lugares diferentes, né, e monitorados, tá? O que acontecia com eles, tá? O DNA deles, quer dizer, as ondas elétricas mudavam de acordo com o que eles estavam assistindo, tá? Ele expressava respostas, né, idênticas ao que acontecia na sala. Então, eu tô aqui analisando no microscópio, tá lá a pessoa, lá ele era medido também, né, observado também, e aqui a resposta é igual. Então, perceba que eu tenho uma informação, né, que ela viaja no espaço-tempo. Não precisa estar em mim diretamente. Ok? Então, se ele sentia sentimentos de alegria, aqui também representava, né, mudava a estrutura. Se ele tinha sentimentos de tristeza, aqui também alterava. Percebem que eles estavam em lugares diferentes, tá? Acharam que tá muito próximo, pode estar tendo interferência. Eles mudaram as pessoas a 80 quilômetros para fazer a experiência. E não mudou nada no resultado. Eles tinham as mesmas reações quando eles eram colocados numa situação ou numa outra situação, tá? Então, lembra que eu falei lá, ó, não é porque você não vê a água no estado gasoso que ela não é água. Eu tô agindo no piloto automático e tem coisas dentro de mim que eu não percebo, tá? E que estão fazendo alterações no meu DNA, nas minhas células, ok? E aí, o que acontece conosco, né? De acordo com a emoção que a pessoa estava sentindo, a célula, o DNA foi alterado, ele colocou mudanças, né? Aqui ele até fala, ó, quando era sentimentos de gratidão, ele apresentou mudanças como estiramento dos seus filamentos, quer dizer, relaxamento. Quando as emoções emanadas pelos pesquisadores foram de medo, estresse e raiva, o DNA respondeu se encolhendo e muitos códigos foram se apagando. Chocante isso, né? Porque como que pode alterar o DNA uma emoção, um sentimento, tá? E aí que entra o Ho Oponopono, ok? É comprovado que eu sim altero o meu DNA, altero a minha fisiologia, inclusive a minha aparência física, quando eu estou mais alegre, quando eu estou feliz. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, eu tenho que entender que os meus sentimentos têm um poder muito grande sobre o meu corpo físico, emocional, mental e sobre a minha saúde. E a responsabilidade de trazer isso para mim é só minha. Assistindo vídeos já teve alteração. Imagine eu recebendo diariamente raiva, angústia, tristeza, medo. O que eu faço com a minha vida? Tá? Então,
essa é a informação científica que eu queria trazer para vocês perceberem que dentro de nós tem uma partícula que é inteligente, além do que a gente consegue conceber, e muito ainda a ciência precisa estudar para trazer para nós essas informações. Mas que sim, já é comprovado que eu vibrar em emoções de alegria, felicidade, gratidão, altera meu estado vibracional para positivo, mais positivo, e aí eu tenho mais disposição, eu tenho mais clareza mental, eu tenho mais inteligência emocional para intuir o que é melhor para a minha vida e fazer melhores escolhas, tá? Então, é essa informação que eu gostaria de trazer para vocês. O que o Ho'oponopono faz? Alguma pergunta até aqui ou tá tudo tranquilo? Tranquilo? Ok. Então, assim, o que o Ho'oponopono... Roberta, deixa eu só fazer um Diga. comentário, desculpa. Essa menina que eu falei lá, que a Renata lá, que eu comentei, ela veio falar que ela estava com muita dor, veio conversar comigo, só que é aquilo que você falou aqui do ambiente, da vibração, né? Que alterou o DNA. Como é que é a vida dela? Ela fica o tempo todo xingando dentro de casa, sabe? Ela tem 2 filhos, e ela falando, eu xingo, eu falo. Eu falei, pois é, assim, enquanto você não mudar, né? Aí você está falando isso, eu quero saber se é isso mesmo, né? Eu falei, enquanto você não mudar a tua vibração, você tem que começar a parar de xingar, né? Mudar esse padrão de xingamento, ainda principalmente dentro de casa, porque eu falei, as paredes vão colocar energia, tudo que você fala tem energia, e o filho dela está com início de autismo, né? Então, de tanto ela ficar, né? Então, isso tem a ver, né? Falar para a pessoa que a primeira coisa é mudar o nosso... Total. As relações. Isso, então, gratidão aí pelo teu compartilhar. É exatamente isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter consciência. Então, assim, ó, eu já tenho informação. Você já sabe que até científico é comprovado. Agora, amanhã eu saio aqui da aula e a primeira pessoa que me atravessa o carro, meio atravessado na minha frente no trânsito, eu já xingo. O que adiantou estar aqui comigo uma hora? Entendeu? Ah, eu vou conseguir ser 100% feliz? Claro que não. Mas aí você tem que ter consciência. Opa, xinguei aquele cara no trânsito, ele me fechou, aquele bendito me fechou. Você vai ter consciência na hora e você vai dizer, ok, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Por quê? Porque ele também fez, porque ele tem uma memória lá que ele acha que pode passar a qualquer lugar, de qualquer hora, né, e não vai acontecer nada com ele. Então, assim, dentro do Ho'oponopono, eu assumo a responsabilidade daquilo que eu estou sentindo, inclusive do outro. Por quê? Porque se o outro está me afetando, ou eu vivi uma experiência com o outro, é porque alguma coisa dentro de mim eu compartilhei, né, essa frequência, e eu entrei em ressonância com aquela frequência, tá? Então, tudo que me acontece é aprendizado. E a primeira coisa é isso mesmo, Catarina, é assim, parar de xingar, parar de escutar notícia triste o tempo inteiro. Ah, eu vi um acidente, eu saio comentando em tudo que é grupo, para todo mundo passando vídeo de desastre, de acidente. Quer dizer, eu estou propagando energia de tristeza, estou propagando energia de desastres. O que eu posso fazer naquele momento? Eu vi uma notícia triste, por exemplo, um acidente, manda vibração boa para as famílias, para o pessoal que ficou, para quem, né, partiu. Não traz aquilo para frente. Quanto mais eu compartilho, mais eu foco naquilo e mais aquilo se expande, mais eu foco e mais se expande. Quer dizer, eu não estou criando só para mim uma realidade triste, eu estou criando para o todo, tá? Então, o que eu falo sempre, e isso aprendi com os meus mestres, e eu passo para vocês porque isso é muito importante. Consciência. Não adianta nada ler 300 mil livros, não adianta nada fazer 300 mil cursos, não adianta nada ir para terapia toda semana se você não toma consciência diária, tá? Porque nós não vamos virar santo, nós não vamos virar Buda. Nós temos que ir aos pouquinhos evoluindo e percebendo quando estamos fazendo algo que não é contribuição nem para mim, nem para o outro e muito menos para o todo, tá? Então é consciência. Ok? Então, a primeira coisa é parar de reclamar, parar de xingar o outro e parar de julgar o outro, tá? Mas o Ho'oponopono vai trazer muito isso. Então, o que o Ho'oponopono fala? Ó, nossas vibrações, pensamentos, sentimentos e emoções transformam a matéria na qual somos projetados, tá? Então, o que acontece? O padrão de vibração torna-se visível aqui para mim. O que a pessoa faz? Xinga o tempo inteiro, os filhos brigam, vai começar a ter doença e assim por diante, tá?
É isso aí. Então, eu tenho que mudar, tá? Por isso que quando a gente fala que o futuro, que o nosso futuro já existe, né, entre muitas possibilidades no presente, é porque, percebam o raciocínio agora, se eu estou vinculado a memórias do passado, tristeza, raiva, angústia, eu trago ela aqui para o meu presente e eu crio mais disso aqui agora, ok? Então, eu crio mais desastre, meu carro estraga, eu perco dinheiro, eu fico doente, eu guardei um pouco de dinheiro na poupança, de repente vai tudo porque alguém bateu no meu carro e não pagou, tá? Então, eu estou trazendo para o meu presente. O que vai ser o meu futuro? Vai ser mais disso aqui, porque eu não estou subindo, eu estou permanecendo no mesmo lugar, tá? Faz sentido? Eu tenho que subir, eu tenho que sair dessa vibração de contração e ir para expansão. Eu só vou para a expansão quando eu trago mais alegria, mais gratidão, mais felicidade. Daí você pode me dizer assim, Roberléia, você não sabe o que é a minha vida, você não sabe o que foram meus pais, você não sabe a dificuldade que eu passei quando eu era criança. E eu vou te falar, sim, você pode ter tido muito mais dificuldades que eu, isso não significa que eu não tive, mas não interessa o que aconteceu conosco até hoje, até você ter essa informação. O que interessa é agora, eu entendi que tudo que eu trago do passado, que é triste, eu vou trazer para o meu presente, e tudo que eu colo no meu presente, ele vai potencializar e vai criar mais para o meu futuro, porque ele potencializa. Então, se era um medinho, eu fiquei com medinho, quando, sei lá, sair de noite do meu quarto, tenho medo do escuro, ele vai ficar um medo muito pavoroso, porque quando você sair na rua, você vai ficar com muito mais medo. Tá? Até que você vai ser assaltada, até que você vai ter uma coisa que vai deixar com mais medo ainda. Por quê? Porque eu potencializo, quando eu trago do passado para o presente, eu potencializo e gero mais para o meu futuro, eu potencializo e gero mais para o meu futuro. Ele cresce, ele não diminui. Por isso que a gente fala que primeiro a gente adoece emocionalmente, ele vai dando sinais emocionais desse medo, começa dando uma palpitação, uma angústia, dor de cabeça, sinusite, e ele vai evoluindo até que você não aguenta mais e tem doenças físicas no teu corpo, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Trabalhar o quê? Liberação de dentro para fora. Eu tenho que liberar o que está dentro para que venha isso para fora e eu traga mais coisas boas para a minha vida, tá? Então, nossa reação aos problemas é uma repetição de lembranças. As dificuldades, normalmente, são obstáculos que temos encontrado antes, mas que nunca resolvemos, tá? Então, eu não sei de onde vem aquele medo. Pode ser que você caiu um tombo quando era criança e aquilo gerou uma imagem pavorosa para você, porque você tropeçou, sei lá, num bichinho, tá? E aquilo gerou uma imagem, porque a criança grava uma imagem totalmente distorcida, às vezes, do que é a realidade, e aquilo te acompanha durante toda a vida, ok? Então, isso se expressa muito fácil, por exemplo, sabe a pessoa que tenta fazer carteira de motorista e fica e tenta e reprova, e fica e tenta e reprova? Ela tem dentro dela alguma coisa que se sabota, né? Ela tem algum medo, ou ela tem alguma coisa que aconteceu lá com os pais, ou a mãe nunca conseguiu dirigir, e aí ela tem insegurança. Mas quando ela vai na autoescola, ela acerta tudo, ela não erra a baliza, ela faz tudo certinho. Mas no dia da prova, dá uma ansiedade, dá uma angústia, dá um nervoso, e ela erra. Uma coisa muito básica que ela está acostumada a fazer. Então, perceba que é no piloto automático. Por isso que eu não preciso saber qual é a lembrança ou qual a memória que eu tenho que está me causando isso. Eu simplesmente preciso limpar o tempo inteiro para que aquilo vá desaparecendo de mim. Porque são muitas camadas que você foi gerando. Trouxe do passado para o presente, gerou uma camada. Trouxe de novo, gerou outra camada. Trouxe de novo, gerou outra camada. E assim por diante, tá? Então, eu preciso limpar o tempo inteiro, ok? E aí aqui eu trago o coração, né? O nosso coração envia muito mais informações para o cérebro do que o cérebro envia ao coração. Quando a gente entender isso, a gente vai trabalhar ao contrário, a gente não vai usar tanto a mente, mas vai usar o coração. O coração, ele tem muito mais potência, ele é 5.000 vezes mais, com mais capacidade que o nosso cérebro, tá? Isso também a neurociência nos explica.
Ele tem o poder de emanar ondas magnéticas de todos os seus sentimentos, positivos ou negativos, bons ou ruins. Ele possui 40 mil neurônios. Pensamentos com sentimentos positivos sobre qualquer coisa magnetizam mais pessoas, situações e eventos positivos. Assim como pensamentos negativos magnetizam exatamente o contrário. Por isso, perceber qual é a sua verdadeira intenção ao realizar uma ação, tá? O coração pode mudar qualquer coisa, por isso que o Ho'oponopono trabalha com o coração, tá? A gente trabalha com o coração, conectando o coração, mente e espírito, quer dizer, a minha divindade que existe em mim, tá? E a partir do meu coração, do amor que eu emito, eu consigo liberar qualquer coisa, tá? Então, a intenção te leva ao coração, te conecta a ela e emana o verdadeiro sentimento. Não aquele que você gostaria de ter, mas sim aquele que você verdadeiramente sente, tá? Porque às vezes eu penso que eu quero uma coisa, mas na verdade aquilo não é tão bom assim, tá? Aqui eu só repeti. O nosso cérebro, né, tem o poder de criar estresse e também relaxamento. Então, o meu coração, ele é muito mais poderoso que o cérebro, mas hoje nós somos comandados pelo cérebro. O cérebro é elétrico, o coração é magnético, tá? Por isso que a gente tem um centro eletromagnético, ok? Junta mente e coração e forma um campo eletromagnético. Então, esse campo está em volta de nós e ele faz esse movimento aqui o tempo todo, tá? Ele está sempre nessa posição. O cérebro, ele comanda, né, tanto pro negativo quanto pro positivo, tanto para criar estresse, porque o estresse que começa a nos trazer ansiedade, angústia, palpitação e assim por diante, como ele também pode gerar relaxamento, tá? Conforme o que ele está sentindo, o efeito vem para os nossos corpos, tá? Então, o cérebro é o que controla, que manda essas informações aí para nós, ok? Como que eu posso mudar meu estado? Dê uma pausa para o seu cérebro. É tão simples, né? Dê uma pausa para o seu cérebro. Relaxe seu cérebro, relaxe seu corpo. É tão fácil falar, né? É tão fácil, mas na verdade é muito difícil de a gente conseguir. Por quê? Porque ainda a gente tem a crença de que a gente tem que sofrer, tá? Então é consciência, 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 ok? Sempre vai ser consciência. Mergulhe em um estado de relaxamento profundo e desligue a sua mente. Como que eu faço para desligar, né? Não tem como desligar a mente, eu tenho que entrar no estado de relaxamento. E aí entra o Ho'oponopono, entra as terapias, entra a meditação, entra uma série de ferramentas que você pode usar. Nós aqui estamos ensinando o Ho'oponopono, mas tem uma N possibilidades de você fazer, tá? Eu preciso sair do estado de beta e baixar para alfa ou teta, que é um estado de relaxamento da minha mente, aonde eu acesso não a minha mente que está cheio de programas, que age no piloto automático, mas a minha consciência que está conectada à minha divindade, quer dizer, a quem eu realmente sou, tá? Então, esse que é o trabalho do Ho'oponopono de fazer conosco. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Eu coloquei aqui, ó, que na nossa mente, a gente tem na nossa cabeça, a gente tem 32 pontos mágicos, né? Esses pontos mágicos aqui eu trago de uma terapia que eu aprendi, né, que é de barras, a Catarina conhece, acho que a Clélia também, a Simone não sei, mas enfim, são pontos de acupuntura, né? E eu trouxe a referência do desenho só porque eu achei interessante para você ilustrar isso para você, tá? Nós temos pontos, centros energéticos no nosso corpo, que trazem equilíbrio emocional, físico, enfim, tá? E quando a gente silencia os pensamentos, os nossos sentimentos e emoções estressantes, aí a nossa mente começa a mudar, quer dizer, eu começo a trazer isso para o meu corpo físico. Quando eu começo a relaxar, 30 minutos, 10 minutos, até 1 hora, eu consigo um efeito muito positivo no meu corpo, tá? Vocês vão perceber que com o Ho'oponopono você não precisa fazer 1 hora, você vai fazer um pouquinho, cada pouquinho, um pouquinho, né? E você vai conseguir melhorar muito essa questão. Benefícios de você acalmar a mente, né? Vai diminuir o estresse, você vai relaxar mais profundamente, vai diminuir o barulho mental, aquela conversa que parece que fica o tempo inteiro rodando na sua mente. Reduz a sobrecarga, porque daí você começa a entender o que é importante ou não para a sua vida, e você faz escolhas mais assertivas,
você sai daquelas coisas que não são importantes, né? Diminui padrões de pensamentos negativos e limitantes, porque daí você consegue ter essa intuição, né, essa conexão com quem você verdadeiramente é, e aí você consegue trazer isso para o teu dia a dia, tá? Melhora o teu bem-estar geral, diminui os padrões ancestrais negativos, porque a gente traz memórias dos nossos ancestrais no nosso DNA, e por ressonância ou identificação, a gente se alinha e pode trazer para a nossa realidade, tá? Então, tudo isso a gente consegue usar e curar dentro do Ho Oponopono também. E você consegue ter sentimentos crescentes de felicidade e gratidão, tá? E agora vamos lá para o Ho Oponopono em si, né? Como que eu vou fazer o Ho Oponopono, tá? O Ho Oponopono é muito simples, tem algumas orações iniciais que você pode fazer, né? Eu crio uma básica minha, mas eu vou passar algumas opções para vocês. E aí, o que que você vai fazer? As frasezinhas mágicas, né? Que são essas: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tá? Essas são as frases básicas. Eu não preciso nem fazer um pedido inicial, só de começar a recitar essas frases quando eu estou ansiosa, quando eu estou com medo, quando eu estou com angústia, elas já começam a agir em mim. Por quê? Como isso? Porque existe o Ho Oponopono há muitos anos, eu já vou explicar a história dele, e então tem muitas pessoas fazendo isso, ele tem uma frequência positiva, e a hora que você recita, você entra no inconsciente coletivo e se alinha com aquela ressonância, e automaticamente começa a reverberar para você. Lembra que tudo é energia, eu sou materializada aqui porque eu estou condensada, quer dizer, eu estou numa velocidade menor. Se eu colocasse eu numa giradeira lá para poder movimentar meu átomo, eu desintegro, ok? Então, tudo é energia, eu consigo acessar essa fonte de informações. Elas mudam de ondas beta, modo de atenção, para ondas alfa e teta, modo de relaxamento, adormecimento. Então, quando eu consigo fazer o Ho Oponopono, que eu começo a fazer o Ho Oponopono, automaticamente eu entro no estado que eu saio da minha mente acelerada, e a minha mente abaixa, e eu entro em estado beta e alfa, e aí o que que acontece? O milagre acontece. A minha mente subconsciente não briga com aquilo que eu estou mandando de informação, tá? Ela não vai brigar, ela simplesmente vai aceitar, ok? Por que que ela vai aceitar? Porque eu não estou dando nada de contrário, eu só estou falando frases que são positivas. Eu não estou dizendo para ela nada que ela não queira aceitar, ok? São uma frequência. A medição das ondas cerebrais mostra um aumento da coerência cerebral. O que é coerência cerebral? Eu consigo pensar com mais clareza, simples, tá? Eu fico mais conectada e consigo pensar com mais clareza. Otimiza o desempenho do cérebro e aumenta a capacidade de concentração, ok? Aqui da meditação eu nem vou passar para vocês, só um pouquinho agora. Deixa eu só deixar essa tela ali, para vocês perceberem, e agora eu vou contar um pouquinho da história do Ho Oponopono, tá? Eu vou abreviar, né, para a gente não se alongar, porque isso não interessa, depois eu vou compartilhar com vocês, com quem quiser, o livro, que vai explicar mais sobre o Ho Oponopono. Mas o que o Ho Oponopono é? É uma técnica muito simples, ancestral, havaiana, tá? Nesse povo específico lá, o que acontecia? Quando a pessoa agia de forma errada, fazia alguma coisa errada, não interessa o quê, eles traziam essa pessoa para o centro, faziam um grupo, né, de pessoas reunidas, todos ficavam ao redor dele e ficavam só falando coisas positivas para aquela pessoa. Quer dizer, eles não reforçavam o negativo, não xingavam, não julgavam, simplesmente falavam as virtudes daquela pessoa ou aquilo que eles queriam colocar na pessoa, tá? Por quê? Porque internamente nós temos uma matriz perfeita, a gente só não está sendo, porque tem uma memória, tá? Então, eles faziam isso, e o que acontecia? A pessoa se curava e nunca mais voltava a fazer aquilo. E aí, dentro desse estudo, né, que Morna Simeone fez, ela percebeu isso e trouxe, junto com todos os estudos que ela tinha, e criou essa técnica para a gente poder usar de forma pessoal, não um grupo, porque lá tinha que se reunir o grupo. Ela percebeu isso e foi trazer para a forma de usar só pessoal, quer dizer, eu mesmo posso fazer, limpar em mim o que eu sinto dentro de mim e também o que eu compartilhei com o outro, que era o que eles faziam em grupo, tá? Então, eu vou limpar sempre em mim tudo que está me causando dor, sofrimento, mágoa, ressentimento, raiva, angústia, escassez financeira, problema nos relacionamentos, eu vou limpar em mim.
E também eu já posso limpar as memórias que eu compartilho com os outros, tá? Por quê? Porque quanto mais eu trabalho pro todo, mais frequência positiva para mim eu trago também. Então, você já pode fazer a limpeza, limpando em você e com todos os que você compartilhou aquela memória, ok? Então, você vai usar dessa técnica. Então, ela é muito simples, né? E um caso que é mais famoso, né, que conta-se no livro, que o doutor Ileaka Hewlett chamam, né? Ele foi uma das pessoas que aprendeu com a Morna Simeona, e ele foi convidado, ele era psiquiatra, né, foi trabalhar num hospital psiquiátrico, e ele foi convidado para cuidar de uma ala, né, de um pavilhão de criminosos, tá, que era uma ala muito difícil. E o que ele fez? Ele aceitou esse trabalho, foi lá, mas ele nunca viu um paciente, ele nunca conversou com o paciente, ele simplesmente pediu a ficha de todos os pacientes, e ele limpava nele as memórias que ele tinha compartilhado de cada caso que ele estava estudando, que ele estava atendendo. Então, ele nunca entrevistou, ele nunca falou. Nesse lugar, os funcionários tinham muita dificuldade de permanecer, tinham muito medo, andavam até de costas, não ficavam próximos, porque eles tinham medo das pessoas. Então, era uma ala muito perigosa e pesada. Com 3 meses, o ambiente para os funcionários já tinha melhorado. E no final do processo, que se não me engano foi 2 ou 3 anos, agora não me lembro bem exato, a ala praticamente esvaziou, todos tiveram alta, tá? Por quê? Porque ele limpou nele as memórias que ele compartilhava daquilo que eles faziam, né, daquelas crimes, enfim, tá? Então, aí existe o livro, eu vou compartilhar com você o livro, que vai ensinar e vai mostrar isso para vocês. Então, tem N casos, N histórias que vai se curando, tá? Aí, Roberta, eu consigo, então, mudar qualquer coisa? Se você focar, consegue, mas é difícil, porque ele lá fazia o trabalho focado. Então, o que eu sempre oriento? Cura em você o que está sentindo em você, mas sempre pede para que reverbere para o todo. Você já está contribuindo. Eu tenho alguém que está passando mal. Faz o Ho'oponopono limpando as memórias que você tem, que você compartilhou com aquela pessoa para trazer aquela doença. Vai ajudar, tá? É a mesma coisa do reiki, quando você manda, tá? São energias, são frequências, e sempre vai ajudar, ok? Então, a gente pode usar o Ho'oponopono para tudo, que ele vai, sim, contribuir. Tá? Então, o que ele fazia? O Dr. Liu, né, ele simplesmente pegava as fichas, né, e falava as frases, pedia para limpar nele tudo que ele criou dentro dele e que ele compartilhou com aquelas pessoas, que são as frases do sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? O Ho'oponopono, resumindo, é um método de limpeza de memórias indesejáveis, quer dizer, eu não quero estar em mim, mas elas estão em mim e eu nem sei, tá? Então, eu peço para a minha divindade, para o meu eu interior, né, limpar, tá? Então, como é que a gente faz normalmente? Essa é uma forma mais abreviada. Divino Criador, limpa em mim as memórias indesejáveis, você vai colocar lá as memórias de ansiedade, as memórias de escassez, as memórias de doença, enfim, o que você quiser limpar, que compartilho com fulano, ou que trago comigo, e peço que transmutem em pura luz. Então, a forma como você vai fazer é muito simples. Existem umas técnicas, né, umas oraçõezinhas mais prontas, que eu posso compartilhar com vocês, mas o que eu digo? Use o básico, o simples, para fazer a todo momento. Quanto mais você fizer, melhor. Tá? Então, Divino Criador, limpa em mim as memórias de tristeza que estou sentindo nesse momento. Limpa, transmuta, transforma tudo em pura luz. Eu sempre abrevio. Por quê? Porque você tem que entender o contexto da ferramenta e simplificar para que ela funcione para você. Roberto, eu não consigo simplificar. Ok, imprime aquela oração básica e faz até você decorar, até você virar a ferramenta. Tá? E aí, o que o Ho'oponopono diz, né? O me perdoe, o que é o me perdoe? Quer dizer, você se perdoa, eu estou pedindo para mim mesmo, para ajudar nesse processo de perdão, e perdoa também os envolvidos que estão naquela situação, tá? O te amo vai se conectar com a energia maior, né, que é a energia do amor, dentro de você mesmo, que vai purificar, vai limpar aquela situação, tá? E você, grata, o que ele diz para você? Eu entrego nas mãos de Deus, eu entrego a minha divindade e agradeço por ela estar limpando essas memórias dentro de mim, tá? Então,
É a fé absoluta, a crença, né, que a limpeza está sendo feita nesse momento, independente do que você está vivendo, independente das circunstâncias que você está vivendo, tá? Lembra que é um processo, exige tempo, disciplina, dedicação e perseverança. Você demorou eras colocando camadas em você, agora você tem que ter constância, dedicação, perseverar e, principalmente, mudar dentro de você a crença que você não consegue. Então, fé absoluta que aquilo está funcionando, tá? Quando você limpa uma situação que você compartilha com outra pessoa, isso não vai significar que depois de você limpar, a pessoa ou situação vai ficar do jeito que você quer. Também tem isso, tá? Por quê? Porque às vezes eu penso, nossa, agora eu vou fazer milagre com a minha família, né? Porque aquela irmã torta, porque aquele não sei o quê, eu vou começar a limpar o Ho'oponopono. Não é assim. Você limpa as memórias em você, e pode sim reverberar na pessoa, mas vai depender da consciência que ela está, ok? Então, é um processo de limpeza. Você mudando, o mundo muda. Sempre essa consciência, tá ok? Então, essas são as frases básicas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Como que eu faço essas frases? Você pode repetir verbalmente, falando, e é muito bom e eu oriento que no começo faça falando, mas depois você vira a ferramenta e você fala mentalmente. Por exemplo, eu tô na frente de uma pessoa que tá me tirando do sério, tá? Aí o que que acontece? Eu começo a olhar, continuo escutando a pessoa, ela tá me tirando do sério, mas eu continuo a olhar para ela e começo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, mentalmente. Você vai perceber que vai começar a aliviar aquela situação para você. Pode ser que a pessoa continue sendo aquela pessoa que ela é de verdade, eu tenho que reconhecer que ela é uma pessoa difícil, mas lembra que eu não posso julgar porque ela está dentro da consciência dela, entregando o melhor dela. Pode ser que ela recebeu só aquilo, ela aprendeu só aquilo, ela tem memórias dentro dela. Então, vamos limpar isso, tá? Para que reverbere, porque você não tem essa situação. Ou, por exemplo, eu vou para uma reunião e eu sei que tem uma pessoa muito difícil lá. Já faz o Ho'oponopono antes de ir para limpar toda a energia, vibração negativa, memórias de desentendimento. Pede para trazer harmonia e limpar em pura luz. Você vai ver como você vai chegar confiante e que as coisas vão começar a melhorar, tá? Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui para mim, deixa eu ver. Pedir questões sofridas pedindo para limpar em mim memórias que estão deixando conflito. Sim, quando você tem questões com filhos, tá? Você pode pedir para limpar as memórias, né, de conflito que está gerando aquilo na sua filha. Pode. Filhos, principalmente a harmonia entre os filhos, né? Então, tudo que está causando essas tristezas, essa angústia, sei lá, um vício, limpa em mim as memórias que compartilhei com a minha filha. Daí, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Daí, assim, ó, adianta fazer 1 dia, 2 dias? Não, você tem que fazer muitos dias. Porque, ó, neurociência, conexões neurais, neuroplasticidade, eu criei um caminho aqui, tá? Eu preciso borrar esse caminho e eu abro um novo. Para esse novo se fortalecer, eu preciso de muito tempo, às vezes. Esse muito tempo é relativo, pode ser 1 semana, pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, vai depender da tua energia que você colocar, da tua vibração que você colocar, da fé que você está tendo, e também da consciência da outra pessoa, porque tem a questão do livre-arbítrio, tá? Mas com certeza vai reverberar. Então, se eu vou fazer para um tema que é muito importante para a minha vida, por exemplo, filhos, faz muito para aquele tema específico, tá? Esquece o resto e faz muito para aquele. Ah, mas eu não posso fazer para nada? Não, é que você vai dedicar uma parte, por exemplo, de manhã cedo, quando você está no estado mais calmo, fazer 10, 15, 20 minutos só para a tua filha, tá? Existe uma forma de fazer que a gente chama, que é o 108 repetições, né? Esqueci o nome do terço lá, como é que chama? Agora esqueci, Japamala, tá? O que é o Japamala? Também é uma técnica, né, que você repete 108 vezes, ele vai criar uma vibração X lá, enfim, vai ter um resultado maior. Então, quando é uma questão muito delicada, o que eu oriento? Tira um tempinho para você e faça essas 108 vezes, repetindo. Coloca a intenção a primeira vez e fica falando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Não precisa ficar falando a intenção toda vez. Faz uma vez o pedido, a intenção, e aí, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, 108 vezes. Ah, eu não tenho Japamala, que é aquele terção grande. Quem é católico aí vai ter um tercinho em casa. Você faz
5 vezes, aquilo lá vai dar o terço, vai dar o japamala, tá? Então, você não precisa comprar um japamala para isso. Você simplesmente precisa achar alguma coisa e multiplicar aquilo até dar 108, ok? Por que 108? Porque daí tem a questão dos números, estudar a frequência dos números, tá? E que isso a gente não vai entrar agora. Mas não precisa acreditar, só faça. Você vai ver que vai funcionar, ok? No caso de milhas que faliu e cancelou as passagens que comprei, você pode fazer para qualquer caso, tá? Porque se você trouxe um prejuízo financeiro, alguma coisa em você tem que perder, ok? Então, pode ser que você não recupere exatamente aquelas milhas, mas pode ser que você receba um presente do mesmo valor, tá? Não interessa como o universo vai te entregar, interessa que você tem que limpar dentro de você o que faz você ter prejuízo. Porque se você tem prejuízo é porque eu não sou merecedora da abundância do sucesso, eu estou vibrando em algum nível em mim, não é em todos, na frequência de escassez e criei aquilo para minha realidade. Faz sentido? É isso, né? Tá? Então, você pode fazer assim. Como o universo vai te devolver, pode ser que seja mesmo daquilo que você perdeu, mas ele pode te dar de muitas outras formas. Uma coisa interessante agora com esse comentário ali, que até lembrei de comentar com vocês. Cuidado com o que vocês pedem, tá? Teve um caso de uma pessoa que, por exemplo, eu preciso de tantos R$1.000, tal dia. O que aconteceu? Teve um acidente de carro, e naquele dia que ela precisava daquele valor, a seguradora pagou a indenização pelo acidente. Só que o que aconteceu? Ela precisava do carro. Então, tem que saber como que eu peço. Tem que sempre pedir pro bom, pro belo, pro todo. Eu sempre gosto de ensinar essa frase, pro bom, pro belo e pro todo. E para o meu bem maior. Então, que eu não tire algo de mim, mas que eu receba mais. Percebe? Tá? Então, como que eu vou receber aquele dinheiro? Eu vou receber perdendo? Não, eu tenho que receber ganhando. Mais clientes, mais negócio, uma ação que eu não recebi ainda, tá? Então, sempre limpar o que está fazendo com que eu perca, ok? Então, dentro do processo do Ho'oponopono, você sempre vai usar isso da melhor forma possível, tá? Você pode fazer o Ho'oponopono a qualquer hora do dia. Então, por exemplo, eu estou no trânsito, estou vendo que tem uma situação lá que uma pessoa está brigando. Eu posso fazer, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim as memórias que compartilho com essas pessoas de desarmonia, de brigas, ok? Então, eu posso fazer, independente de ser comigo, mas se eu estou vendo, eu já posso começar a interferir, porque lembra que é o inconsciente coletivo, eu estou ajudando no inconsciente coletivo. Ok? E aí, o que vai trazer isso para mim? Vai diminuir a desarmonia na minha vida também, tá? Porque eu estou limpando já dentro de mim a desarmonia que eu também posso ter. Então, eu posso não criar mais experiências negativas para mim, tá? Como que eu percebo isso no dia a dia? Você vai perceber mais leveza nas relações, você vai perceber os negócios fluindo. Então quer dizer que agora eu não vou ter nenhum problema? Não é isso, você tem muitas camadas para limpar, mas aos poucos você vai percebendo que você amplia a tua consciência, como se abrisse aqui assim, ó, sai da viseira de cavalo fechada e vai abrindo aqui assim, e você começa a ter mais clareza e percebe outras oportunidades. E principalmente, eu percebo quando eu estou fazendo cacaca. Eu percebo quando eu estou mais negativa, e aí eu tento fazer alguma coisa para me liberar, tá? Então, o processo é simples, mas você tem que continuar. É um estado permanente de, como que a gente pode falar, de atenção, tá? Posso fazer o Ho'oponopono escutando música? Pode, tranquilo. Principalmente aquelas frequências, né, binaurais, ou frequências Hertz, tá? Que é excelente. Mas não precisa, você pode fazer o tempo inteiro para tudo que você estiver fazendo. Vou fazer um negócio, vou numa palestra, estou querendo fazer alguma coisa, estou com um projeto novo, limpa em mim tudo que pode criar dificuldades para criar esse projeto. Então, você tem que usar a criatividade para você poder ir limpando mais coisas. Quanto mais você limpa, você vai perceber que vem na tua memória, nossa, preciso limpar isso de mim. Nossa, preciso limpar isso de mim. E aí você continua. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tá? Tem muitas formas de a gente fazer, mas o Ho'oponopono é uma forma que faz muita força e tem muito sentido. Ok? Junto com isso, o que eu trago? Ferramentas de reprogramação mental, tá? Então, eu estou limpando a sujeira. Aí, eu tenho que trazer afirmações no positivo para mim, tá? Então,
trazer a confiança, trazer a segurança, trazer a alegria, trazer a felicidade, a gratidão. Então, começar agradecendo pelo que você tem, não interessa o que você tem, o que está faltando, agradece, tá? E começa a fazer as afirmações do eu sou. Eu sou inteligente, eu sou guiada pela minha intuição, eu tenho ideias criativas. Então, você tem que começar a criar mantras, frases que te empoderam, tá? Porque lembra, você tem muitos caminhos neurais que você colocou lá negativos. Precisamos incluir caminhos positivos, ok? Então, é muito importante isso. Existe um experimento que chama do Dr. Masaru Emoto, que é da água também. Ele pegou a água de uma fonte lá do meio de uma floresta e analisou, pediu para um grupo falar só foi coisas feias, você é horrível, você é feia, você é nojenta, e o outro só coisas boas, você é linda, você é querida, você é amada, e mediu no microscópio. Aquelas que se falavam palavras positivas, fazia cristais. Falava em alegria, era um tipo de cristal. Como se fosse desenhos, tá? Desenho de cristal. Falava gratidão, ele fazia um outro cristal. Falava fé, fazia um outro cristal. Aquelas que ele falava negativo, você é feio, não sei o quê, fazia como se fosse um negócio marrom, redondo, escuro, como se fosse um cocô, tá? Então, assim, eu tenho que criar caminhos neurais de cristais positivos, não de cocô. Eu tenho que sair da piscininha de merda que eu tô, ok? Como é que eu faço isso? Limpando. Não gostei do Ho'oponopono, Roberta, não tem problema, faz meditação, faz yoga, faz terapia comigo, faz terapia com a Catarina, faz terapia com a Clébia, não interessa, tá? Você tem que achar uma forma, aquilo que faz sentido para você. Aqui são ferramentas para você usar no dia a dia. Tem coisas que são muito profundas que você vai precisar de ajuda, sim. Você vai precisar de uma terceira pessoa. Não vai conseguir só com a ferramenta e você. Você vai precisar de uma ajuda também de uma outra pessoa. Por quê? Porque às vezes são traumas tão profundos que eu não consigo acessar, porque a minha mente bloqueia, tá? Você tem muitas barreiras, e barreiras mesmo, é como se fossem paredes de tijolo ou cortinas na sua frente que você não enxerga. Por isso que no caso daquele meu cliente que eu comentei antes, era muito óbvio para ele o que ele precisava fazer, mas ele não conseguia, porque ele tinha uma barreira, ele tinha uma cortina de fumaça na frente dele. A hora que ele tirou a cortina, nossa, ficou tão simples de fazer, tá? Então, é isso, ok? Então, o Ho'oponopono vai funcionar dessa forma. Existe uma oração também do perdão, né, que eu vou passar depois para vocês, que vocês podem fazer também, mas ela é muito simples, é sempre, divindade, limpa em mim aquilo que está me causando tristeza, angústia, enfim, tá? Então, a ferramenta é essa, são as 4 frases, e aí sempre a intenção, e no final reprogramar com afirmações positivas, ok? Tá? Vamos abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida ou quer citar algum exemplo? Pode falar agora. Vou perguntar. Pergunte, Catarina, vamos lá. Olha, eu acho que dá também essas frases que você falou, não sei se você vai colocar lá, por exemplo, oração do perdão, divindade, limpa em mim tudo aquilo que eu estou me sentindo angustiada. Essas palavras a gente cria ou já existe? Já existe uma fórmula padrão, tá? Uma não, várias, né? Mas assim, a básica já existe, tá? Até tá no livro, mas eu vou compartilhar com vocês também. O que eu quero dizer de limpar é a procrastinação. Meu Deus do céu, eu faço um monte de curso, eu fiz até um curso, paguei um curso de procrastinação e eu não fiz. Então, eu tenho um monte de coisas assim que eu pago, assim, às vezes é baratinho, mas eu acabo não fazendo. E eu queria te perguntar, essa procrastinação, essas coisas que eu faço, que eu vou largando, que vai vencendo, meus cursos que eu faço, eu tenho que pegar e pagar, porque eu não dei conta de fazer, o Ho'oponopono também vai limpar isso. Vai ajudar com certeza, tá? E você fazendo muito, pode ser que ele limpe lá no ponto inicial, que é isso que você vai pedir sempre. Limpar a memória inicial, tá? Por quê? Porque senão você vai limpando camadinhas, camadinhas, camadinhas. Então, pede para limpar lá no ponto inicial já, ok? O ponto inicial seria a procrastinação, por exemplo. Não, limpa em mim a procrastinação, todas as memórias, vibrações, energias negativas que fazem eu me manter na procrastinação. Limpa lá no ponto inicial, quer dizer, aonde começou? Qual é a memória que começou? Pode ser que não seja uma memória de criança, pode ser que seja uma memória do teu ancestral, entendeu? Que traz o padrão de escassez, quer dizer, eu não quero ter sucesso, ou eu não me sinto merecedora, ou não interessa o que é, tá, Catarina? Você tem que limpar. Então, tem que fazer muito isso, tá? Porque o processo de autossabotagem, para nós, é a maior dificuldade que a gente tem. E quando a gente
está num processo, por exemplo, de não conseguir colocar aquilo em prática do que a gente aprende, ou pelo menos não concluir aquilo que a gente se propôs, é porque eu estou me auto-sabotando. Por quê? Porque tem uma memória em mim que não permite, ela não permite, porque é no piloto automático, que eu vá para frente. Eu tenho que dar um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e 2 para trás, ou 2 para frente e 1 para trás, tá? Então, eu sempre me mantenho ali, ok? Então, eu tenho que sair desse padrão vibratório de contração, eu tenho que ir para a expansão, tá? E às vezes... Entendi. Interessante, porque eu nunca fiz isso, sabe? Eu sempre terminei tudo que comecei, sempre fui à frente. De repente, eu comecei a, sabe, chutar o balde. Não aguento mais e não fazer mais nada. Ó, que interessante a informação que a Catarina trouxe, ó, bem legal isso. Não é que você vai fazer isso a vida inteira, vai depender de uma situação que você entrou em ressonância com uma memória que você tinha lá atrás e trouxe ela para o presente, ok? Então, aconteceu algo, qualquer experiência pode ser a mais boba possível, mas você trouxe ressonância com uma memória que você tinha lá atrás e aquilo trouxe para o presente e colou e potencializou. E aí me travei, tá? E isso pode acontecer assim, ó. Por exemplo, pode ser que no relacionamento eu tô super bem, mas no meu financeiro eu tô mal. Por quê? Porque eu me alinhei uma memória de escassez lá, por exemplo, dos meus pais que diziam que nunca tinham dinheiro para nada. E no relacionamento, meus pais se davam super bem. Então, pode ser que eu tenha essa vibração positiva nos relacionamentos. E pode ser que chegue uma hora que eu me alinhei com uma informação por um evento que aconteceu na minha vida e eu puxei uma memória de tristeza também para o relacionamento. Então, a gente pode mudar. Por isso que por isso que a questão não é milagre, é consciência. Eu tenho que perceber como está a minha vida, perguntar, opa, por que está acontecendo isso comigo? Da onde que veio isso? Onde que isso começou? E aí já pedi para limpar, tá? Entendi. Então, Existe eu decreto, posso melhorar, né? Existe decreto que as pessoas colocam, você é burra, você não consegue, e você acaba acreditando nisso e não sou Exatamente. merecedora, então, de aprender mesmo, porque eu sou burra mesmo, por exemplo, né? Exatamente. A pessoa às vezes fala numa brincadeira, tá? E aquilo você compra como verdade, porque naquele momento você tá com uma tristezinha boba lá dentro de você, e daí você pensou, nossa, mas realmente ó, tem um monte de coisa que não dá certo que eu faço. Aí pronto, foi lá embaixo. Você se alinhou. Então, quem que você é hoje, Catarina? Você é as tuas memórias que você traz. Sim. Quando você estava na escola, a professora te incentivava ou não? Vai fazer diferença na tua vida. Ou teus pais incentivavam, como, por exemplo, caiu, levanta, filha, não foi nada, não se machucou, vai, você consegue. Ou vinha lá, cocava, ai, coitadinha, tadinha. Tudo isso faz diferença na nossa vida enquanto adulto, tá? Uma briga que eu presenciei com meus pais, por exemplo, pode ter me causado um trauma. E aí eu fico me cuidando o tempo inteiro. Eu fico no alerta. Pessoa que teve, por exemplo, questões de abuso psicológico ou físico, sexual, ela tem muita dificuldade de ir para a vida, porque ela tem culpa, ela tem raiva, ela tem medos, então ela tem muita dificuldade de dar passos na vida. E às vezes ela vai muito bem profissional, mas nos relacionamentos ela não consegue. Por quê? Porque ela não consegue se entregar. Então tem que perguntar, será que essa vida que eu estou tendo hoje, é só isso que existe? Será que eu não posso ser nada mais que isso? Faz a pergunta. E deixa vir a resposta, não fica trazendo a resposta. Se você já traz a resposta, não, porque eu não consigo, porque dá tudo errado, entrou na tua memória negativa. Só faz a pergunta e deixa que a tua orientação divina, coração, mente e espírito, se alinhe e traga uma nova resposta. Eu tenho que sair das respostas do 95% da minha mente e tenho que acessar os 5%, ok? Então, é sempre assim que vai funcionar, tá? Então, perfeito isso. Então, fazer as limpezas direto. Eu não sei o que limpar. Limpa o tempo inteiro, até você virar a própria ferramenta. Tá sem fazer nada, ou tá com o pensamento acelerado, começa. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você já acessou o Ho'oponopono, lembra que é automático. E aí, pede para limpar o que for mais contribuição para você naquele momento. Eu não sei nem o que limpar, porque a minha mente tá uma confusão. Divino Criador, limpa em mim o que for mais contribuição para mim agora, que eu não sei o que é. Limpa em mim. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tá? Quanto mais você fizer, mais força vai ter, mais frequência positiva você vai gerar, mais limpeza você faz, menos catarse você tem e mais resultados na tua vida você consegue. Tá? Lembra bem, o milagre é você, não existe milagre. Eu tenho que crer, eu tenho que mudar minha crença em primeiro lugar,
que eu consigo, e isso o teu Ho'oponopono vai ajudar você, e aí eu vou começar a fazer, até que seja automático em mim, tá? Ok? E aí você pode usar outros mantras juntos, né? Por exemplo, eu gosto muito do mantra de Axis, ó, tá até atrás de mim ali, ó. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você pode fazer isso no final, tá? Por quê? Porque ele também tem uma força positiva. Ai, Roberleia, mas isso parece bobeira. Só fala. Como você colocou um monte de bobeira na tua cabeça e entrou, por que você não pode colocar um monte de coisa positiva? Então, não fica teimando que não vai dar certo. Só tenta, ok? Então, para de teimar. Sai da vitimização, do drama, e vai para a ação, ok? Eu ajo mesmo sem saber se vai acontecer. Isso é fé absoluta, tá? Eu tenho que ter fé absoluta que o Ho'oponopono funciona. Eu tenho que ter fé absoluta que o Reiki funciona. Eu tenho que ter fé absoluta que rezar o Pai Nosso funciona. E isso vai funcionar. Isso Ok? é bem na minha cabeceira lá. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho sempre, mas quando eu estou meio assim, eu vou lá e faço. Eu não faço direto, mas eu faço sempre. Perfeito, Ajuda. tá? E dentro desse trabalho do Ho Oponopono que eu fiz, que é do específico para o dinheiro, fazendo as pazes com o dinheiro, então vão ser 21 dias de meditação, onde eu vou trazer limpezas de crenças financeiras. Eu peguei as mais comuns para a gente trabalhar, que é o que tem no inconsciente coletivo, tá? Além disso, você vai limpar o tempo inteiro todas as outras crenças que você tenha, que você nem sabe que tem, ok? Para que você traga essa limpeza. E daí, no final, eu sempre trago reprogramação. São textos, né, baseados em estudos, baseados em livros, então não foi nada eu que inventei, é tudo estudos que eu trouxe, e coloquei ali para que você comece a reprogramar. Aí, Roberleia, não vai fazer efeito. Se você não acreditar que não vai mesmo, tá? E ele não tem música, por quê? Porque eu trabalhei com a técnica de reprogramação mental e reiki, então eu não coloquei música, então é só a minha voz, tá? E como que você vai fazer? Quando você for escutar, de preferência de manhã e de noite, primeiro respira lenta e calmamente, né? Eu vou passar até uma respiração para vocês que vocês podem fazer, que vai ajudar também nesse processo de calma, mas se não conseguir, não tem problema. E aí coloca para escutar. Só escutar já vai começar a agir na sua mente, mas o bom é ou falar, repetir mentalmente, ou até falar verbalmente, tá? Mas só de escutar já vai agir na sua mente. Quanto mais você escutar, melhor. Então, eu vou fazer por 21 dias. Você pode repetir 21, 42, 60, enfim, pode ir repetindo até que você sentir que aquilo ficou leve em você, tá? E aí vai fazendo durante o dia só as frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Por quê? Porque eu já coloquei a intenção de limpar todo o padrão de escassez financeira. Quando eu acordei, tá? Então eu não preciso ficar falando durante o dia, só falar as frases. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Roberley, Diga, cara. qual o mínimo que eu posso falar? 7 vezes? Se não tiver com tempo. Isso, sempre múltiplos de 3, pelo menos, então múltiplos de 3, tá? E ir fazendo. Okay? E o máximo indicado ali, que é o máximo mínimo, vamos pensar assim, 108 vezes. Mas, você falou, por exemplo, eu estou no trânsito, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sempre, no mínimo 2 vezes eu falo, tá? Tenho mais tempo, falo mais. Agora, quando você vai escutar o que eu gravei, aí você deixa tocar a gravação, e aí depois você faz aleatoriamente durante o dia só as 4 frases, tá? Tá. Mais uma pergunta. Como eu perguntei, né, sobre a minha filha, eu posso colocar a intenção para os meus filhos. Perfeito. Limpar em mim todas as memórias iniciais, né, que podem estar deixando-os com conflito. Poderia ser Isso. esse o Pode. pedido? Você pode colocar lá, Divino Criador, limpa em mim todas as memórias, energias, vibrações negativas que compartilhei com meus filhos de tristeza, angústia, sensação de abandono, ansiedade, ou que estão causando medos, ou que estão causando qualquer coisa que estão causando que você sinta, você tem que intuir, tá? Porque às vezes você pensa assim, olhando de fora, a minha filha tem isso, mas interiormente não é bem isso. Então você vai começar a intuir, tá? Não brigue com a sua mente. Se veio tristeza, faz para tristeza. Coloca junto a tristeza. Se veio raiva, coloca junto a raiva. Você pode colocar... Eu oriento assim, ó, que no máximo 6, 7 sentimentos de uma vez só, para você trabalhar.
Não muito mais que isso, de preferência até um pouco menos. Limpou aqueles, você vai começar a incluir outros, começa a incluir outros, tá? Você vai perceber que quando você começa a usar, vem a intuição do que limpar, tá? E começa até a perceber padrão familiar e você começa a colocar, limpa em mim todas as memórias de problemas nos relacionamentos que compartilho com meus familiares, que estão no meu DNA. Limpa em mim e que reverbere no meu DNA. Por que reverbere no meu DNA? Porque daí eu estou limpando no DNA e vai para todos, passado e presente e futuro, ok? Lembra da informação que nós olhamos da experiência lá. O cara estava a 80 quilômetros e a vibração lá das moléculas era igual para tristeza e alegria. Quer dizer, eu alterando aqui vai alterar lá também, tá? Então, que reverbere no meu DNA? Sempre no meu DNA, tá? De preferência. Quando você vai colocar tristeza, raiva, mágoas. Por quê? Assim como você trouxe memórias e você nem sabe, e as pessoas lá dos teus antepassados nem sabem que te colocaram isso na cabeça, você também não quer que isso vá para frente e você quer que limpe isso lá para trás, tá? Para você não colar mais no presente aquelas memórias. Não colei, os meus filhos também se limpam. E esse é um processo gradativo, tá? Certo. Ok? Então, vai fazer desse sentido. Mas eu vou colocar vários exemplos ali para vocês poderem usar e vocês vão adaptando, né? Pega vários exemplos e cria, ó, ah, nossa, para mim ficaria bom fazer assim, assim, juntar isso aqui e fazer um só. Faz daquela forma, ok? E depois vocês vão perceber que vocês vão simplificar, tá? Começa a falar a memória, já traz o Ho'oponopono e só sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e vai limpando durante o dia, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu deixei passar batido. Bom, é sempre a questão do que está dentro de mim, tá? Nunca é o outro, tá? Vocês podem até anotar o básico assim, ó, divindade limpa em mim as memórias que estão causando este problema. Este problema é o que você vai colocar, né? Transmute-as em pura luz. Essa é a mais básica que tem, ok? Então, você pode limpar situação, pessoa, lugar, tá? Não tem o que você não possa limpar, ok? Vou fazer uma entrevista de emprego. Limpa para que seja harmonioso. Não pede para você ser aprovada, porque às vezes aquele emprego não é para você, não é bom para você. Pede para que limpe, né, que seja harmonioso e que seja pro melhor para você, tá? Porque daí se você for aprovada, aquilo vai ser bom para você. Ah, não fui, percebi que era uma coisa boa para mim, é porque eu me sabotei, então continua limpando a autossabotagem, tá? Então por isso que tem que fazer muito, tá? Quanto mais você fizer... Repete para mim o que você falou, divindade limpa em mim memórias. Divindade limpa em mim as memórias que estão causando este problema. Transmute-as em pura luz. Esse é o mais básico. Então, o que é o problema? Estão causando essa ansiedade, estão causando esse problema no relacionamento, estão causando doenças nos meus filhos, estão causando... O que é o problema, tá? Dificuldade financeira, padrão de escassez, não conseguir sobrar dinheiro, o que você quiser colocar lá, então esse é o problema. Esse é o mais curto de todos, então quando eu tenho pressa, vamos pensar assim, eu faço o mais curto. Daí eu vou passar as versões mais longas, que daí já pede para limpar nos ancestrais, pede perdão, enfim, e você pode ir adaptando, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso compartilhar agora. Depois do material vocês vão ver que é bem legal. Uma coisa sempre de manhã é declarações, né? Então, afirmações. Eu sugiro vocês usarem esse tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Faz 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde. Faz muita diferença no teu dia, tá? Então, além da limpeza, tem que ter uma afirmação positiva que não brigue com a sua mente, tá bom? É uma frase para a mente aleatória, então ela não vai brigar. Ela simplesmente, aos pouquinhos, vai aceitar. Quanto mais ela aceitar, mais você traz para a tua realidade, ok? Dentro da hipnose, né, o que a gente faz dentro da hipnose? A gente traz a memória, quer dizer, aquela que você traz, você olha para ela e você substitui ela por uma versão melhor. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, é isso. Eu estou tirando uma coisa que é ruim e eu estou incluindo aos pouquinhos uma que é boa. Para que a minha memória, que a minha mente não brigue e espane, mande embora, tá? Porque ela vai tentar fazer isso. Muitas pessoas começam algum processo de limpeza, e pode ser que aconteça isso com vocês, e elas desistem. Por quê? Porque começa a catarse, porque começa a vir sujeira lá de trás, e daí a pessoa acha que está dando tudo errado. Pelo contrário,
é porque está vindo coisa para você limpar. Então, você tem que continuar no processo. A partir do momento que você resolve olhar para você, olhar para dentro de você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí, toda sombra tem que vir à luz, porque a sombra é ausência de luz. Então, vai surgir situações para você se olhar e aí trazer a virtude. O que eu não estou tendo? Tá? O que está faltando em mim? É compaixão? É amor? É bondade? É gratidão? É alegria? O que eu estou faltando em mim? É sempre assim. Então, você vai ter essa consciência. Por isso que aí o julgamento começa a diminuir. Não é que vai desaparecer, porque nós somos humanos, estamos aqui, né? A gente vai julgar de vez em quando. Mas você sai daquele padrão de julgamento de antes. Você já consegue perceber que não adianta julgar o outro, porque ele também está num processo de dor e sofrimento. Então, se eu julgar, eu jogo mais força negativa nele e em mim. Se eu olhar com compaixão, que é diferente de ter dó, eu já começo a mudar a vibração minha e dele. E aí eu deixo ele seguir. Por exemplo, Roberto, como é que eu vou olhar para uma pessoa com compaixão que matou alguém? Você não precisa julgar ela, porque poderia ser você no lugar dela, se a dor é tão grande e profunda. Então, você olha com compaixão e deixa que as leis terrenas e divinas tomem conta. Ele precisa, às vezes, ficar numa prisão, às vezes ele precisa ficar sozinho, às vezes ele precisa sofrer para ele evoluir. E pode ser que ele nem evolua, pode ser que ele esteja numa dor e sofrimento tão grande que ele nem evoluir, que ele vai ter que viver esse sofrimento aí. Mas aí eu não estou colocando mais carga negativa em mim e no outro, tá? Então, o Ho'oponopono é isso. Qual que é a minha responsabilidade? Eu vou olhar para mim, sempre para mim, apontar os dedos para mim e olhar para dentro de mim, tá? E aí eu vou agir. Qual que é o agir? Eu vou agir da melhor forma que eu conseguir, porque também eu não vou ser perfeita, não queiram perfeição, ok? Então, não é porque você está fazendo terapia, ou não é porque você é terapeuta, ou não é porque você está estudando o processo de conhecimento, que você fez um curso de coaching, que você vai ser perfeita. Não vai. Porque você vai ser desafiada através das suas experiências aqui, para cada vez mais limpar, transmutar aquilo que é negativo. E aí começa a ficar mais leve, ok? E aí você começa a trazer o que para a tua vida? Sincronicidade. Pessoas novas chegam, negócios, oportunidades chegam, às vezes alguns presentes inesperados, dinheiro inesperado, enfim. Você vai perceber essa sincronicidade com pequenas coisas. E aí o segredo é valorizar os micro-resultados, tá? Valorizar os micro-resultados. Mas não vi nada agora, não mudou, estou fazendo o Ho'oponopono faz 2 semanas e não mudou nada. Será que não mudou nada? Será que aquela pessoa que você conversava todo dia, que te irritava, está te irritando ainda? Será que você não está cuidando melhor da tua saúde? Será que você está tendo menos dor de cabeça? Então, perceba os micro-resultados, tá? Eles que vão fazer a diferença. Dependendo do teu grau, tua consciência espiritual, você pode dar saltos quânticos, você perceber uma mudança muito grande na sua vida. Mas pode ser que você tenha que ir a passos menores, e tá tudo certo. Ok? Então, não tem que se cobrar em relação a isso, tá? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, é isso, tá? Eu sou o Robert Leco, essa curta, né? E gratidão por ser quem você é, paz e luz na sua vida, muito sucesso, e que o Ho'oponopono seja uma ferramenta de muita luz para você, tá?